Deus te ama de uma forma muito maior do que você imagina. Na verdade, talvez esse seja o principal problema. Você não tem ideia de quanto Deus te ama, de quanto Jesus Cristo te ama. Por que isso acontece? Existem estruturas dentro da religiosidade, estruturas que têm camadas de poder que se organizam de uma forma que te apresentaram Deus como um Deus exigente, um Deus que vai te cobrar obras, que vai te cobrar uma assiduidade na igreja ou no culto, que vai te cobrar um monte de coisa. E muitas pessoas também, por um outro fundamento, que são traumas psicológicos da infância, projetam problemas que aconteceram com seus pais, com figuras de autoridade, com Deus mau, com Deus julgador. E assim, muitas pessoas vivem uma vida fria na fé. Eles se tornam versiculistas, eles sabem todos os versículos da Bíblia de cor. A palavra de Deus é importantíssima para mudar o nosso coração. Porém, ela lida de forma literal, robótica, não vai acrescentar o que a gente precisa. E principalmente, ela sendo lida no automático, sem intimidade com Deus, sem amor, ela não tem sentido algum. Ela acaba se perdendo. Você acaba virando um sábio, um culto, uma coisa muito importante, porém você não consegue acessar a essência daquilo na sua vida prática. É por isso que eu vou falar hoje sobre o amor de Deus. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais objetivo possível, tá? Se eu fosse falar aqui tudo que eu quero falar, eu ficaria 3 horas aqui, tá? Então, isso é bom que quem já é meio que preguiçoso já sai fora. Mas não, vamos lá. Agora falando sério. Primeiro, nós estamos no estado laico, eu sou advogado, blá, 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 beleza. Só que eu sou cristão, esse é o meu canal. Então, se você não for cristão, esse vídeo não vai fazer sentido nenhum para você. Eu tenho uma playlist aqui em algum lugar, que você clicando na playlist tem lá vários outros assuntos que eu já discuti, direito empresarial, mercado de capitais, fundos de investimento, água alcalina, saúde, treinamentos, artes marciais, você vai achar de tudo aqui no meu canal, tá? Tem 200 e tantos vídeos. Esse vídeo é para uma pessoa que quer se fortalecer na sua fé cristã. E eu vou dar só um princípio hoje, só uma base de entendimento. Eu gravei um vídeo semana passada que é um complemento desse, então eu vou deixar aqui em cima, ó, o vídeo, tá? Para vocês, aqui, ó, em algum lugar aqui. Não sei se é desse lado ou desse, porque às vezes eu filme espelhado. Mas vamos lá, sobre o que eu vou falar hoje? Para você colher as bênçãos que está lá em Efésios 1:6, Jesus ele se sacrificou por nós. E com base na obra consumada da cruz, nós temos todas as bênçãos celestiais. Então, nesse mundo aqui, não lá no céu, nesse mundo aqui, nós temos bênçãos de felicidade, de saúde, de provisão do céu, de abundância, tudo aqui. Porque Jesus se sacrificou por nós. Depois que ele foi para o céu ressuscitado e o sangue dele tocou lá no templo e foi selada de fato a nova aliança, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo para nós, tanto que ele mudou de forma drástica a atitude dos apóstolos quando eles receberam o Espírito Santo, e Jesus passou a viver dentro de nós até a volta dele que virá. Fisicamente ela virá. Só que nesse mundo aqui, o que que ele fala? Tereis tribulações. Mas o que que ele traz em abundância para nós? Vida e vida em abundância. Só que para a gente extrair essas bênçãos literalmente do céu para a nossa vida, a gente tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. E as pessoas não têm isso. A grande maioria das pessoas que andam sobre a terra, dos que se chamam cristãos, não possuem isso. Talvez por falta de consciência de algumas coisas, que é isso que eu vou trazer hoje. O que que é o amor de Deus por nós? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem alguém que você goste muito e essa pessoa está precisando de dinheiro. E aí você vende, sei lá, alguma coisa que você, sei lá. Vou dar um exemplo, tá cabendo na minha cabeça aqui. Você tem uma guitarra de colecionador, você é músico. E a outra pessoa está com um aperto financeiro. Você vende aquela guitarra para dar para o teu amigo. Ou você faz alguma coisa muito para dar alguma coisa para os seus filhos, certo? Mas é sempre um amor condicionado. O amor de Deus por nós, ele é totalmente incondicionado. É um amor ágape. Então, Deus sacrificou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Deus, de certa forma, se rebaixou a se tornar carne e andar no meio de nós, por você, por mim. Então, o amor ágape é um amor incondicional. Independente de todos os pecados que você faça nessa vida.
independente de tudo o que aconteça com você, você é amado. A maioria das pessoas não tem consciência disso. A água, ela cai sobre o bom e sobre o perverso. Vai ter um juízo? Vai ter um juízo no final. Só que as pessoas interpretam um pouco errado as coisas. Jesus se sacrificou por todos, por literalmente todos. Agora, como você acessa as consequências desse sacrifício, é aí que tem a ver com o relacionamento com Deus e com a intimidade. Então, você ter medo de Deus, de um Deus mau, não é garantia de que você não vai pecar. Muito pelo contrário. Muitas pessoas pecam mesmo com medo. Por outro lado, se você sabe que Deus te ama incondicionalmente e você muda o seu coração, você perde a vontade de pecar. A premissa é diferente. Então eu vim falar um pouco sobre esse amor. Eu vou usar, gente, a King James atualizada. Trouxe só 5 versículos, tá? Não muita coisa, porque se eu fosse falar tudo aqui ia ficar muito. Primeira coisa, o livro de Cânticos, dos Cânticos, ou Cantares, dependendo da tradução. Esse livro, é bom esclarecer isso, ele tem 3 interpretações diferentes dele, tá? Foi um livro escrito por Salomão. Ele tem uma interpretação que esse é um livro sobre a relação entre o povo de Israel e Deus. Essa é uma interpretação. Tem uma outra interpretação que é carnal, que Salomão escreveu esse livro para um amor entre um homem e uma mulher, a paixão e o amor entre um homem e uma mulher. Inclusive, muitas pessoas que fazem esses cursos de casais e tudo mais usam o livro de Cantares, tá? Essa interpretação não é descartável. As 3 interpretações são válidas, as 3 podem ser aplicadas, tá? Não estou aqui discutindo qual é a melhor, só estou dizendo que elas existem. E tem uma outra interpretação que a gente vai tratar aqui de Jesus como noivo e da igreja como a noiva. Lembrando que igreja não são religiões, não são doutrinas, não são crenças. Igrejas são pessoas, eclésia. Igreja somos nós, as pessoas que acreditam, que declaram que Jesus Cristo é seu único e verdadeiro Salvador. Quando eu falo em igreja, eu estou falando de você, de mim, das pessoas. Se vão congregar, não vão congregar, é outra história. Estou falando de igreja, tá? Então, a relação entre a noiva e a igreja não é individual, ela é coletiva, é um conjunto de pessoas, tá? É a noiva. E Jesus é o noivo. Em Cânticos ou Cantares 4:7, diz assim: És, portanto, toda bela minha amada, e não tens um só defeito. Vem do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, meu amor. Desce no topo de Amaná, no topo de Senir e do monte Hermon, das covas dos leões, das montanhas dos leopardos. Furtaste o coração, minha igual, minha noiva amada. Roubaste toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos olhares. Nesse verso, essa parte aqui que ele fala roubaste com toda a alma, no hebraico, esse termo tem um termo aqui que fala em arrebatamento. Esse termo do arrebatamento, em hebraico, é uma palavra poética que significa conquistar, dominar o coração. Então, Jesus, ele é arrebatado pelos filhos, pela igreja. Jesus, ele é apaixonado por você e por mim. Tem alguns livros, eu vou citar. O primeiro livro que eu vou citar, do Reinhard Hirdler, Amor. É um livro totalmente dedicado a isso, o curso dele também. Inclusive, eu falei, eu vou pro Profético Sobrenatural, vou pro retiro dele de 15 dias, estou muito empolgado com isso, vou aprender muito lá. Tem um outro livro aqui, ó, aqui tem os do Reinhard, ó, todos aqui, ó, eu comprei uma série de livros dele, acho que aqui tem, ao todo eu tenho 13, eu comprei 12 e depois eu comprei o do coração, que tá aqui, que é maior, comprei alguns maiores. E esse livro do Mike Bickle aqui, ó, Paixão por Jesus, tem esse aqui que também é bom, ó, Seven Languages of Human Heart, 7 anseios do coração humano, que fala o quanto Deus quer que a gente entenda o amor dele. E a gente pensa assim, não, eu tenho que amar a Deus. Não, você tem que se permitir ser amado. Você tem que entender o quanto ele te ama. Nessa passagem aqui de Cantares, o que que ele fala? Que Deus ele fica arrebatado. Arrebatado quer dizer que você conquistou o coração dele. Que Jesus ele te convida a ter uma relação com ele, uma relação próxima, você viver com ele, você conviver com ele, você entender quanto ele te ama, e ele fica ansioso por isso, a ponto de ter taquicardia. Então, Jesus pensando em você e você pensando em um monte de coisas da vida.
pensando em várias coisas para satisfazer fora dele. Vícios, hoje em dia Instagram, videogame, futebol, compras, futilidades, consumo, álcool, seja o que for. Jesus fica num ponto da sua vida, sendo que aí deveria ser o contrário. Você devia viver para Jesus e depois as outras coisas, entendeu? É o que ele fala, quando ele fala que as outras coisas vão ser acrescentadas, é que ele vai te propiciar, se você procurar primeiro o reino, ele vai te propiciar uma vida boa aqui. Uma vida, não é uma vida 100% bitolada, né? E aí é uma armadilha muito comum do inimigo, que é, quando você começa a estudar sobre Jesus, as pessoas vão falar, você tá bitolado, você só fica nisso. Gente, se você acredita em Deus, e é o Deus criador do céu e da terra, e você ama ele acima de todas as coisas, é óbvio que você tem que priorizar o relacionamento com Jesus, você não vai ser bitolado. Você não vai deixar de pagar suas contas, você não vai deixar de conversar com os amigos. Só que assim, se você abre a sua mente, você vai perceber que a prioridade tem que ser isso, gente. É meio que óbvio isso, tá? Então, no verso 9 aqui desse texto, Jesus fala, citando aqui com a interpretação de que a igreja, de que ela arrebata o coração dele. Então, Jesus olha para você que está me assistindo aqui, e o coração dele bate forte por ver seu filho, fala, putz, vamos conversar, vamos passar um tempo junto. E você ignora a presença dele. O amor de Deus é tão grande por nós que ele sacrificou o seu próprio filho, que se transformou em maldição no madeiro por nós, para que toda a iniquidade, todos os nossos pecados fossem lavados no sangue dele. Ele fez uma substituição. Tudo que a gente errar, tudo que a gente errou no passado, ele já sabia desde o início. E ainda assim ele fez essa escolha. Tem uma passagem nas cartas de Paulo que diz que Deus, ele pensou em nós, ele nos criou antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo do Gênesis. Ele já te estimava. Ele já pensava em tudo que você ia ser, ele já aprendeu a te amar. A gente é que não aceita isso, tá? A gente é que não aceita isso. Então eu vou pegar aqui uma outra passagem importante, que é o seguinte. Em 1 João 4 é definido que Deus é amor. Deus é o amor perfeito e incondicional, certo? O DNA de Deus, Deus só pode existir amando. Então, a razão primeira que Deus nos criou, muita gente vai falar, não, Deus nos criou para sermos fiéis a Ele, para não pecarmos. Não. A razão primeira, principal que Deus nos criou, foi para que nós permitimos que Ele nos ame. Diferente da velha aliança, que as coisas eram impostas pelas obras, Jesus veio, se sacrificou e fez um convite. Posso te amar? Esse é o convite. Muita gente nem ouve esse convite, porque o coração está endurecido. Ou veja meus vídeos do 200 para frente, todo um sistema que a gente tem de programação para afastar a gente de Deus, dos valores, todo um sistema cultural que foi criado. Isso é uma outra, é uma história minha, não tem tanto a ver com o conteúdo de hoje. Mas veja o meu vídeo 200, 201 e daí em diante, você vai entender que você foi meio que lobotomizado a se afastar de Deus e de conviver com Jesus. Mas Deus é amor. Então a primeira razão de Deus nos criar é permitir que Ele nos ame. Ele quer nos amar primeiro. Ele já nos ama. A palavra ágape do grego, diferente de filéu, que é um amor mais amistoso, ou do eros, que seria um amor mais romântico, o ágape é um amor que não busca o próprio interesse. Então ele não é um amor intrínseco ao ser humano. O ser humano ele é interesseiro. O bebezinho pequeno já fala, essa mamadeira é minha, não sei o que lá. O ser humano é interesseiro. Então, o amor ágape não está inato em nós, ele só está inato em Deus. Então, quando a Bíblia lá no grego fala em ágape, está falando do amor de Deus, o amor perfeito e incondicional. E aí o que acontece? Se o amor que é Deus não tem um objeto para amar, qual seria a função da existência? Ele precisava criar algo para amar. E assim, aí não vou entrar nesse detalhe aqui, é uma questão também depois da apologética e também de angiologia e tudo mais. Quando ele criou o homem, isso incomodou alguns anjos, tá? Tem diversas correntes sobre isso. Mas o ponto é o seguinte: quando ele foi escolher alguma coisa para amar, ele já tinha criado os bichos, ele escolheu o ser humano. Então ele escolheu antes do Gênesis a gente e depois ele fez o mundo para a gente. E aí, como ele queria que esse mundo fosse abundante, ele colocou Adão lá no jardim, depois de mostrar toda a abundância e beleza desse mundo para nós. Ou seja, Deus é bom o tempo todo.
Pare de cair nas mentiras que estão acontecendo de doutrinas erradas. Deus é bom. Deus sempre é bom. E ele sempre quis o bem para os seus filhos. Eu passei a entender isso muito melhor agora que eu sou pai. Às vezes minha filha faz malcriação, ela fala assim quando eu não faço uma coisa que a gente tem que, né, orientar, falar, ela fala assim, papai, eu não gosto de você porque eu bloqueei alguma coisa, não deixei fazer alguma coisa. Aquilo me dói no meu coração. Mesmo ela falando isso, eu falo assim, eu continuo te amando muito. Mas o amor humano, ele é condicional. Ela é um bebê. Quando ela crescer e começar a fazer outras coisas, a gente sabe dos atritos entre pais e filhos. Deus não. Você pode fazer o terror nesse mundo, o seu maior terrorista, o seu pior cara desse mundo, ele vai continuar te amando. As pessoas têm dificuldade de entender isso, porque o ser humano é tão individualista, é tão autocentrado, que ele fala: ah, eu tenho uma vida, eu sou trabalhador, esse cara é um assassino. Deus ama um assassino, Deus ama até os nomes que eu não posso falar aqui, por incrível que pareça. Então a religiosidade, ela faz um Deus mau e vingativo e que nós temos que servi-lo. Porém, Deus nos ama incondicionalmente. E é esse o sentido da obra incondicional, da obra consumada da cruz. É um amor incondicional. Você acha que aquele sacrifício todo foi feito à toa, gente? Não foi feito à toa. As pessoas precisam entender isso. E aí vem um ponto importante. Se você entende o quanto você é amado, se isso entra no seu coração, se passa pelo seu córtex e vai para o seu coração, se chegar aqui, ó, no seu coração, o quanto você é amado, se você realizar isso, espírito, mente, corpo e coração, entender o quanto você é amado, aí vai acontecer uma coisa que hoje talvez não aconteça. Você vai passar a confiar em Deus. Confiar de verdade. Não ficar pedindo, pedindo, pedindo que nem uma lista de compras e as coisas não acontecem. É o inverso. É um ato de fé. Primeiro você confia de verdade, depois as coisas acontecem. E aí sua vida pode mudar bastante. Pode mudar bastante. Eu trouxe aqui um pouco dos profetas, do estudo profético, em relação a essa questão de que Deus não vai mais nos punir, nos destruir, não é a intenção dele isso, tá? Então, eu repito, não estou dizendo aqui que não vai ter um juízo final, vai ter um juízo final. O que eu digo é a vontade de Deus é que você aceite o amor dele e passe a viver na sombra dele, passe a viver na guarda dele, passe a viver junto com Jesus. E aí, naquele momento do juízo, vocês já sabem que lado que você vai estar. Você aceitar o amor dele vai gerar em você uma transformação tão grande que você vai se afastar automaticamente do pecado e logo no juízo você vai estar no lado certo, na escolha certa, no momento certo. Esse é o ponto. E não o contrário, que você tem que. Entendeu? A premissa é diferente. Ó, Isaías 54, que é depois de Isaías 53, tá? Que fala da obra consumada da cruz, do sacrifício de Jesus, de tudo que Jesus deu por nós. No verso 9 ele fala assim: como nos dias de Noé, quando jurei que as águas nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora. Ó, é Deus falando. Deus é a verdade, Deus é o amor. Deus não mente. Juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor nunca mudará. A minha aliança de paz não será abalada. Afirma Yahweh, Yod-Rei, Vav-Rei. Yahweh, aquele que não se compadece de ti. Esse é o nome do Criador. A King James tem uma tradução que é a tradução do outro hebraico, que é Yahweh. Não é o hebraico, digamos, mais preciso da época de Moisés. Porque aí é uma longa história, mas os judeus tinham uma língua, né? Originalmente. Quando eles foram para o Egito, eles mudaram algumas palavras dessa língua, do que se chama de hebraico assírio. Naquela relação toda do Êxodo, essa foi a língua que foi falada e depois eles voltaram para outra. Por isso que Josué, que é Yahushua, ficou Yehoshua para os judeus de hoje, que é o nome de Jesus, inclusive, também. Yahushua Hamashia. Enfim. Mas o ponto é o seguinte: o próprio Criador disse que o amor dele nunca mudará e que a aliança de paz jamais será abalada. Em Ezequiel 33:11, o Senhor declara: tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta e seu caminho viva. Então Deus não é um Deus de julgamento.
Não é um Deus que quer o mal. Deus é um Deus que te ama incondicionalmente. O amor dele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Jesus vibra de pensar em passar um tempo com você. Quando eu falo em passar um tempo com você, é intimidade. É você conhecer ele através das escrituras. Sim, você vai ler as escrituras. Leia os quatro evangelhos. Leia os quatro evangelhos e veja como Jesus se comportava. Não tente interpretar tudo. Veja as ações dele. Quem era aquela pessoa? Quem era essa pessoa? Comece a conversar com ele. Jesus, ó, tá acontecendo isso na minha vida. Não. Aí você fala assim, ah, mas eu não tô ouvindo nada. Não é que você vai ouvir uma voz imediata. Filho, começa a abrir o seu coração que você vai ter pensamentos diferentes, vão ser pequenos sussurros, vão ser sentimentos do seu coração que você vai sentir essa comunicação. Mas a fé é a substância por baixo daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente não consegue ver. Você tem que dar o primeiro passo através de uma atitude, que é se abrir para ele, se abrir para esse amor. Você precisa dar esse passo. Deus já fez tudo que ele tinha que ter feito na obra consumada da cruz. As bênçãos, elas já estão lá para você. Você tem que acessar, você tem que se relacionar, você tem que conhecer. Você tem que parar de ter medo, parar de ser influenciado por doutrinas erradas. Estude os quatro evangelhos. Veja esses textos que eu coloquei aqui como referência. Eu vou colocar eles aqui embaixo na descrição, tá? Eu vou colocar só os títulos para você ir atrás. Eu gosto de fazer com que as pessoas aprendam a pescar e não recebam peixe, tá? Bom, eu vou deixar de novo, o link desse livro Amor. Vou deixar também do livro Paixão por Jesus aqui embaixo. Para vocês que quiserem comprar esses livros, conhecer. Gente, eu não tenho nenhum patrocínio, nada. São livros que eu li, tá? Ó, o Amor tá aqui, ó. Quer ver? Amor. Ó, Entre Nova Aliança e Profetizar. Amor. Paixão por Jesus. Tá aqui, ó. Paixão por Jesus. Essa é a versão em português, tá? O Sete Anseios do Coração Humano, que é Seven Languages of Human Heart, eu tenho em inglês e em português. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas enfim, recomendo muito a leitura, mas mais do que tudo, gente, não adianta ler também e não ter uma atenção, não ter o seu coração voltado para aquilo. Estude. É melhor você ficar 5 minutos por dia estudando essas coisas, com o seu coração direcionado para aquilo, do que ficar 4 horas lendo a Bíblia e decorando versículo, tá? Então, assim, entenda que Deus chama demais. Você mesmo. Aí você fala, não, eu tô vendo, mas não é pra mim, porque eu sou ateu, porque eu pequei, porque eu... Dane-se tudo isso. Já está consumado. Ele te ama. Se você aprender a se perdoar, aceitar o amor dele, a parar de se julgar, parar de ouvir o que os outros falam, e entender quão importante foi a obra consumada na cruz, qual é a relação que Jesus Cristo quer ter com você, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar. Eu me chamo Lucas Marcília, esse é o canal Restauração SA. Dá um joinha aí quem gostou, se inscreva no canal quem não me conhece. E o meu Instagram é @restauracalsa. Bom domingo para vocês.